colocar a ponteira aqui. Bora lá. Então, boa tarde a todos. Dando continuidade à nossa aulinha sobre citoplasma, vamos só relembrar, né? Na aula passada a gente começou então a falar sobre esse compartimento celular que, né, ocupa a maior parte da célula em termos de conteúdo, de volume, né? Nele também estão imersas todas as organelas, as membranosas e não membranosas, como nós falamos já de algumas, né? Nela também tem um citoesqueleto. E aí começamos a falar sobre algumas estruturas. Falamos primeiro dos ribossomos, né? Primeiro a gente diferenciou uma célula animal de uma vegetal, mostramos as estruturas, né? As organelas que são comuns aos dois tipos celulares. Posteriormente, mostramos as diferenças, né? E começamos a falar sobre cada uma delas. A primeira foram os ribossomos, responsáveis pela síntese de proteínas. Depois começamos a falar sobre algumas organelas membranosas. A primeira delas, o retículo endoplasmático rugoso ou granuloso, que é aquele que contém ribossomos. Então, é um conjunto de bolsas, né, de túbulos membranosos que armazenam proteínas que são produzidas por esses ribossomos, né, e depois exportam aí para outras organelas, como a que a gente vai falar hoje, o complexo de Golgi, tá? Falamos também na aula passada sobre o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, né, e sua importância na síntese de lipídios, na desintoxicação do organismo, né? Então dei alguns exemplos para vocês, falando que essa organela no nosso fígado, ela é muito presente, tanto em quantidade, também são organelas mais encorpadas para esse tipo de órgão, justamente pelas funções que o fígado, né, que as células hepáticas desempenham. E agora vamos falar um pouquinho sobre o complexo de Golgi, ou complexo golgiense. Pessoal, essa organela também é formada por um conjunto de bolsas, né, como se fossem vários sacos, tá vendo, achatados aqui, ou cisternas membranosas, como a gente costuma falar, e em volta deles costumam ter várias vesículas membranosas, né? Na verdade, essas vesículas, que são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui, ó, elas são produzidas no complexo de Golgi, né? E saem, né, a partir dele para diversas funções, como, por exemplo, processo de secreção. Então, essa estrutura tem muito a ver com a sua função, tá bom? Bem, nas células animais, geralmente o complexo de Golgi ele fica localizado próximo ao núcleo, né? Ou também pode estar espalhado, né, as cisternas espalhadas aqui pelo citossol, como ocorre mais em células vegetais. Mas a organela é praticamente a mesma em células animais e vegetais, em termos da estrutura, tá? Quais são as três principais funções desse conjunto de cisternas membranosas, né, na célula? Bem, a primeira delas é que esse complexo aqui, ele recebe, armazena, ele modifica e empacota, né? Forma essas novas vesículas, por exemplo, para secreção. Mas o que que ele recebe, armazena e modifica? Geralmente são proteínas, tá, pessoal? Proteínas que são produzidas no retículo endoplasmático granuloso. Lembram que o retículo endoplasmático granuloso, está representado aqui, ele tem ribossomos, portanto, produz proteínas que ficam temporariamente armazenadas aqui dentro do retículo, né? Essas proteínas depois elas são exportadas para o complexo de Golgi. E ali no complexo de Golgi elas podem ficar armazenadas e posteriormente serem lançadas, né, para fora da célula ou para outra região dentro da célula. E elas podem, além de ficar armazenadas, também ser modificadas, né? Elas recebem outras substâncias, né, que vão compor essa proteína. Por exemplo, né, carboidratos. Então, muitas glicoproteínas são produzidas, né, dentro dessas estruturas aqui, chamadas de complexo de Golgi, tá? Bem, essa é uma função que é muito importante, talvez a mais, né, reconhecida dessa organela.
Uma outra função que está relacionada, seria uma consequência dessa primeira, é o processo de secreção celular, tá, pessoal? Como assim secreção celular? Como eu falei, as proteínas que são armazenadas aqui no complexo de Golgi, elas ficam temporariamente, podem ser modificadas, mas depois de um tempo elas têm que ser, né, lançadas para fora desse complexo. E como elas são? Formando vesículas, né, que são essas aqui, ó, vesículas de secreção ou secretoras. Essas vesículas aqui, elas que aqui, né, tá no desenho menor, elas vão se fundir com a membrana plasmática e lançar o conteúdo dessas vesículas, que podem ser geralmente proteínas ou enzimas, né, várias substâncias, hormônios, para fora da célula, tá? Então, o complexo de Golgi é extremamente importante para o processo de secreção celular. Obviamente, essa organela vai estar presente em células de regiões, por exemplo, do nosso corpo, que produzem hormônios, que produzem enzimas. Exemplos: no pâncreas a gente tem os ácidos pancreáticos, né, que é a região do pâncreas que produz enzimas digestivas que vão atuar lá no nosso intestino delgado. Então, o pâncreas produz o suco pancreático repleto de enzimas, né, como a amilase, que é uma enzima que digere o amido. E enzimas, a maioria delas são proteínas. E, obviamente, se essas enzimas elas têm que ser secretadas, as células que produzem essas enzimas obrigatoriamente têm que ter complexo de Golgi para conseguir eliminar, secretar essas enzimas ou hormônios, né? Por exemplo, a gente vai ter células com complexo de Golgi nas mulheres, além do pâncreas, né, como a gente falou, do fígado e outros órgãos que também secretam e produzem hormônios, como os ovários, né? Os ovários nas mulheres, os testículos nos homens, também têm células capazes de secretam hormônios. Testosterona nos testículos dos homens, né? Progesterona, estrógeno nos ovários lá das mulheres, tá? Então, mais importante do que vocês memorizarem, né? Simplesmente memorizar o que é a organela e qual é a sua função, é a gente lembrar desses exemplos, né? Para contextualizar e não esquecer. Porque quando a gente compreende assim melhor a estrutura da organela e a célula e o órgão que a célula tá, né? Que ela compõe, o tecido e o órgão em um determinado organismo. Aí sim vocês conseguem fixar, né, esse conhecimento melhor. Bem, uma outra função do complexo de Golgi, eu vou voltar, vou mostrar algumas animações para vocês, né, sobre o primeiro e o segundo que a gente falou, mas uma outra função do complexo de Golgi é formar o que a gente chama de acrossomo. O acrossomo, pessoal, é uma vesícula, é uma organela, digamos assim, que está presente nos espermatozoides. Essa organela, ela consiste basicamente, o espermatozoide é assim, né, parece um girino. O acrossomo é uma vesícula que fica aqui na cabeça do espermatozoide, cheio de enzimas. Então, se é uma vesícula, né? Se é uma vesícula membranosa, ela é como se fosse uma dessas vesículas aqui, ó, produzidas pelo complexo de Golgi, que aumenta de tamanho, que acumula, né, enzimas de digestão e aumenta de tamanho. Tenta imaginar para que será que serve na cabeça do espermatozoide uma vesícula cheia de enzimas digestivas. Vamos lá. Qual é a função do espermatozoide? Fecundar o óvulo, né? O óvulo feminino. Para que ocorra a fecundação, certo? Aqui dentro você tem o DNA, né? Aqui no núcleozinho do espermatozoide. Aqui no óvulo da mulher, né? Tem o DNA feminino. Para que ocorra a fecundação, esse espermatozoide ele tem que vencer a barreira do óvulo, né? Ele tem que penetrar ali através da membrana do óvulo para lançar o DNA e fazer o DNA masculino fundir, né? Se unir ao feminino. Então, pare e analisa, pessoal, como que isso acontece? Quando o espermatozoide ele chega perto ali do óvulo, esse acrossomo aqui, ó, cheio de enzimas digestivas, ele se rompe e libera essas enzimas.
que vão o quê? Vão degradar, digerir os envoltórios do óvulo, os envoltórios celulares do óvulo, para que o material genético do espermatozoide entre e fecunde com o material, né, genético do óvulo, ok? Então, eu vou mostrar para vocês também mais para frente. Isso aqui é só um resumo, digamos assim. E outra função do complexo de Golgi, além de produzir acrossomo, secreção, como a gente falou, né, e armazenamento, digamos assim, nós temos também a produção de uma outra organela que é chamada de lisossomo. O lisossomo nada mais é do que uma dessas vesículas do complexo de Golgi, cheia de enzimas digestivas, que vai servir para o processo de digestão celular, intracelular, tá? Além de outras funções, como a gente vai ver mais para frente, ok? Então, só recapitulando, hein? Quais são as principais funções do complexo de Golgi? Bem, ele recebe, armazena, modifica proteínas recebidas do retículo endoplasmático rugoso. Além disso, ele secreta essas proteínas, então também tem a função de secreção celular, né? Através de vesículas. Ele também é capaz de produzir vesículas especiais que vão originar o acrossomo nos espermatozoides, que vai facilitar a entrada do espermatozoide no óvulo feminino para que ocorra a fecundação, né? E, por fim, o complexo de Golgi também é responsável pela produção, pela fabricação de uma outra organela membranosa, que são os lisossomos, tá? Que tem a função de digestão intracelular. Bem, como é que funciona essa relação, gente, do retículo endoplasmático rugoso com o complexo de Golgi? Como é que é a relação deles? Basicamente é o seguinte, ó, retículo endoplasmático rugoso tem os pontinhos azuis aqui que representam os ribossomos, como a gente falou. Ribossomos produzem proteínas. Então, retículo endoplasmático rugoso, se é um conjunto de bolsas membranosas e túbulos, né, membranosos que tem ribossomos, vai ocorrer o quê? Produção de proteínas e armazenamento. Só que essas proteínas ficam armazenadas aqui no retículo endoplasmático rugoso por pouco tempo, né? Posteriormente, as proteínas que são produzidas e ficam aqui dentro, elas são exportadas para o complexo de Golgi. Como? Através de vesículas também. Então, olha só, tá vendo? Ó? A membrana do retículo endoplasmático rugoso, ela se projeta, né? E se solta, formando uma espécie de bolha, né? Uma vesícula, envolvida por membrana também, né? Membrana celular, de mesma constituição dessa aqui, ó, do retículo endoplasmático rugoso. Essa vesícula aqui, como ela é uma vesícula temporária de transporte, ela é chamada justamente dessa forma, vesícula de transporte. Qual o objetivo dela? Levar as proteínas que foram produzidas aqui no retículo endoplasmático rugoso para dentro do complexo de Golgi, né? Então essas vesículas, ó, elas vão se fundir à membrana do complexo de Golgi e quando se funde, lança o seu conteúdo aqui dentro, né? Fica aqui dentro. Ó. Então as proteínas foram recebidas e armazenadas aqui no complexo de Golgi. Esse complexo de Golgi, como a gente falou, pode, além de armazenar proteínas, também modificá-las. Em uma ou outra situação, esse conteúdo aqui ele tem que ser liberado do complexo de Golgi. E ele vai ser liberado formando-se novas vesículas. Só que agora essas vesículas são chamadas vesículas de secreção, porque o conteúdo delas vai ser eliminado para fora da célula, né? Então, observem que essas vesículas de secreção do que o complexo de Golgi produz se fundem à membrana plasmática da célula, liberando, ó, o conteúdo para fora da célula, ok? Isso é o processo de secreção. Um detalhe, né?
Vocês vão ver aí em algumas questões, né, de vestibular, de Enem, cai muito nesse assunto de citoplasma e organelas, né, nas questões nos vestibulares da vida, até mesmo nos concursos, tá? Algumas vezes, quando se fala em complexo de Golgi, fala-se em face cis e face trans. Isso é uma questão só de localização, tá? A face cis é a face do complexo de Golgi que está voltada para o interior da célula, né, e para o retículo endoplasmático rugoso. Ou seja, a face cis é aquela que recebe as vesículas de transporte. E a face trans é aquela que está voltada para o exterior da célula, para a periferia da célula. E essa face trans é aquela que vai secretar as vesículas de secreção, tá bom? Que vão ser eliminadas da célula. Basicamente, é assim que o retículo endoplasmático rugoso se relaciona com o complexo de Golgi, ok? Ah, tá. Além disso, né, como eu falei para vocês, deixa eu só fazer uma limpeza aqui da minha bagunça. Como eu falei para vocês, além de estar envolvido no processo de secreção celular, o complexo de Golgi também tem a função de produzir o lisossomo. Os lisossomos, né? O que são os lisossomos? São vesículas. São vesículas produzidas a partir do complexo de Golgi. Só que essas vesículas, para se tornarem lisossomos, não podem ser secretadas. Então, ela é muito parecida com uma vesícula de secreção, porém não é por quê? Porque permanece dentro da célula. Estão vendo esse número 5 aqui? É um lisossomo que foi produzido a partir do complexo de Golgi. Ó. Então, produziu o lisossomo, e aí, ó, esse lisossomo ele cresce e fica recheado, né, internamente de enzimas digestivas. E aí a gente vai entender daqui a pouquinho para que serve essas vesículas cheias de enzimas digestivas dentro da célula. Pô, se a enzima digestiva vai fazer digestão, e se fica dentro da célula, vai ser responsável pela digestão intracelular, tá? A gente vai ver como isso acontece daqui a pouco, ok? Aqui é um outro esqueminha, pessoal, mostrando um exemplo que eu já falei com vocês, mas agora está ilustrado, né? Essa é uma célula dos ácidos pancreáticos, né? Lembra que se a célula pancreática ela é responsável, dentre outras substâncias que elas são capazes de secretar, né? Os ácidos, especificamente, são responsáveis por secretar enzimas digestivas que vão compor o suco pancreático, né? E que vão ajudar na digestão, né? Que ocorre lá a nível do nosso intestino delgado. Então, como essas células fazem isso? Primeiro, elas têm que ter um complexo de Golgi bem desenvolvido e também um retículo endoplasmático rugoso, certo? Lembrando, enzimas digestivas, a maioria das enzimas são proteínas, ok? Então, tem que ter essas duas organelas bem desenvolvidas. Retículo endoplasmático rugoso, ó, vai liberar uma vesícula de transporte cheia de enzimas, né, que são proteínas, que vai chegar na face cis do complexo de Golgi, como a gente falou. Então, chegou na face cis e lançou lá dentro. O complexo de Golgi vai armazenar por um tempo, pode modificar essas enzimas e, posteriormente, vai secretar. Como que secreta? Né? Liberando as vesículas de secreção. Tá vendo? E aí as vesículas de secreção, elas vão, ó, se fundir a membrana plasmática e liberar essas enzimas para o ambiente extracelular, fora da célula. Que pode ser, no caso do pâncreas e do suco pancreático, né, um ductozinho que vai levar o suco pancreático lá para dentro, né, que vai cair lá dentro finalizar dentro do nosso intestino delgado, para que essas enzimas consigam digerir o alimento que chegou ali no intestino delgado, ok? É um exemplo prático, né? E por que a gente tem que entender das organelas, para entender a função da célula, para entender a função do tecido, para entender a função do órgão
e para entender a função de um sistema, né, como um todo e do próprio organismo, ok? Claro que tem várias outras células, como eu falei com vocês, que vão ter essas organelas bem desenvolvidas. Geralmente, né, onde a gente tem glândula no corpo, você vai ter células que têm retículo endoplasmático granular ou rugoso, né? E complexo de Golgi bem desenvolvidos. Vamos lá, aqui, vamos voltar agora aqui para o exemplo do acrossomo. Eu falei para vocês que uma outra importância do complexo de Golgi é produzir o acrossomo. Vamos lá. Primeiro vamos entender, né? Eu falei para vocês que o acrossomo é uma vesícula, lembra o lisossomo, né? É uma vesícula cheia de enzimas digestivas. Bem, esse acrossomo ele vai ocorrer nos espermatozoides. Mas os espermatozoides, gente, antes de se tornarem espermatozoides, são células mais arredondadas, globosas, né? Células menos diferenciadas, digamos assim, né? E como é que células chamadas de espermátides, que ficam lá, né, nos testículos masculinos. E como é que uma espermátide vira espermatozoide? Oh, meu Deus, essa ponteira vive riscando, né? Não entendo por quê. Mas como é que uma. Fica assim mesmo. Como é que uma espermátide vira um espermatozoide? Tem uma transformação aqui, né? A espermátide é uma célula esférica, como está aqui, ó, a espermátide, nesse desenho que vocês estão visualizando. O espermatozoide tem uma cauda, que é um flagelo, na verdade, né? Que ajuda o espermatozoide a nadar na corrida lá para tentar fecundar o óvulo, né? Tem uma cabeça, que a gente falou que tem um acrossomo, então tem que desenvolver um acrossomo. Todas essas transformações que ocorrem da espermátide até virar um espermatozoide são devidos, né, a sinalizações químicas, né, e uma orientação, um estímulo que vem a partir dos genes, né, genético, e que vão influenciar as organelas a trabalharem no sentido dessa célula que é arredondada se transformar num espermatozoide. Como é que acontece? O nome desse processo de transformação de espermátide em espermatozoide é chamado de espermiogênese e ocorre continuamente nos homens, né? Então, toda vez que o homem ejacula, tem milhões, né, de espermatozoides. Então, são células que já foram diferenciadas, né, em espermatozoides, espermátides que já se transformaram em espermatozoides, tá? Mas o que que tem que ocorrer? Bem, vamos lá. Primeiro, a gente tem centríolos, né? Eu vou voltar em centríolos lá na frente, mas só para vocês entenderem da onde que surge essa cauda, esse flagelo dos espermatozoides. Esses flagelos eles são produzidos a partir de uma organela chamada centríolos, uma organela tipicamente de células animais. Esses centríolos aqui eles são produzidos por microtúbulos, né, de tubulina, que é um tipo de proteína, e eles vão orientar a formação de um flagelo, tá? É como se eles saíssem orientando aqui e modificando as proteínas para formar um flagelo que vai dar motilidade, movimento para essa célula que antes era, né, que não apresentava movimento. Além disso, pessoal, é notório no processo de transformação de espermátide em espermatozoide que aumenta-se muito a quantidade de mitocôndrias nas células, que vão se localizar aqui na base dos flagelos. Essas mitocôndrias, lembra que mitocôndria tem função na célula de produção de energia? Mitocôndria é a usina de energia da célula, né? É a fábrica de ATP, que é a moeda energética da célula. Pensa comigo, será que para o espermatozoide, que é uma célula que tem flagelo, que tem que nadar, se deslocar, desde ali, né, do canal vaginal, quando o homem ejacula, né, dentro da mulher, num processo de reprodução sexuada ali, né? O que que acontece? Esse espermatozoide, quando ele cai ali dentro da cavidade uterina, o que que ele tem que fazer? O objetivo dele é chegar no óvulo para fecundar. E os óvulos ficam localizados lá nas tubas uterinas ou nas trompas de falópio das mulheres, né? Que é bem mais acima. Então eles entram num dilema ali da vida deles, que é ter que nadar, nadar, nadar até chegar lá no óvulo.
para nadar, para realizar trabalho, deslocamento, movimento, tem que gastar energia, né? Não existe trabalho sem energia. Então, essa fonte de energia são essas mitocôndrias. Por isso que espermatozoide tem muita mitocôndria. E, por fim, nesse processo, né, dessa metamorfose toda que ocorre da espermátide até virar um espermatozoide, a gente tem a produção do acrossomo. O acrossomo, como eu falei para vocês, é produzido a partir do complexo de Golgi. O complexo de Golgi vai produzir uma vesículazinha dessas aqui, né? Que vai aumentar de tamanho e vai se localizar na região anterior da célula, ou seja, que vai dar origem à cabeça, à ponta da cabeça do espermatozoide. Vamos ver como é que acontece tudo isso que eu falei para vocês? Vão observando as mudanças, ó. Tentem observar os centríolos e a formação do flagelo, a quantidade de mitocôndrias e onde elas vão se localizar, e o complexo de Golgi e a formação do acrossomo, que é aquela vesícula maiorzona que fica na cabeça do espermatozoide, na região anterior. Então vamos lá. Então a espermátide começa a sofrer as alterações, né, devido, né, às características genéticas dessa célula, que é uma célula que é um gameta, né, uma célula sexual masculina, no caso. Então olha lá, os centríolos eles estão vindo aqui, para a região que vai formar a cauda, e as mitocôndrias também, estão ficando ali na base da cauda. O complexo de Golgi está quietinho ali por enquanto. E aí o que acontece? Os centríolos começam a produzir essa cauda, que é o flagelo, né? É um flagelo. E as mitocôndrias começam a se localizar na base do flagelo, porque é ali a região que vai precisar de mais energia. O flagelo não é feito para bater e gerar um movimento para esse espermatozoide. Enquanto isso, o complexo de Golgi produz, né, vesículas que vão aumentando de tamanho e indo para a região anterior da célula. Enquanto isso, o flagelo vai aumentando. Olha lá, o flagelo cresce, a vesícula do complexo de Golgi, que vai originar o acrossomo, também vai crescendo, vai se localizando cada vez mais na região anterior, cheio de enzimas, até que concretiza-se, né, a formação do espermatozoide. E aí o que nós temos? Aquela configuração que eu falei, um flagelo, né, que vai dar o movimento para essa célula, mitocôndrias na base do flagelo, que vão gerar energia para que esse flagelo consiga bater, né, se movimentar e deslocar a célula, e o acrossomo, que fica aqui, na cabeça do espermatozoide, tá? A gente vai voltar nesse assunto lá no finalzinho do semestre que vem, quando a gente for falar de sistema reprodutor, tá? Mas, por enquanto, é importante vocês entenderem como é que, né, essas principais transformações que ocorrem no espermatozoide devido à ação de organelas específicas, como mitocôndrias, centríolos e complexo de Golgi, ok? Lembrando que esse acrossomo aqui que vai garantir a fecundação do óvulo, né, que na verdade é chamado de ovócito, né, na mulher, antes de ser fecundado. Vamos lá. Agora os lisossomos, galera. Só um minutinho, tomar um pouquinho de água. Se tiverem dúvidas, por favor, né, perguntem. Não deixe chegar no final, não. Pessoal, agora os lisossomos. Eu falei para vocês, né, só vou repetir, que o lisossomo é uma vesícula produzida a partir do complexo de Golgi, né? Só que essa vesícula, ela não é secretada, exportada da célula. Ela fica dentro da célula, certo? Então, o lisossomo é uma vesícula cheia de enzimas digestivas dentro da célula. Ou seja, é uma organela que vai ser responsável pela digestão, se fica dentro da célula, intracelular, ok? Essa é a principal função dos lisossomos. Porém, além disso, pessoal, os lisossomos também está relacionado com a digestão intracelular, né? Mas a gente fala que essa organela está envolvida em dois processos importantes que ocorrem em alguns organismos, né? Que é a autofagia e a autólise. Muito cuidado aqui, tá?
Costuma cair isso em questões de vestibular e os alunos costumam confundir o que é o que, tá? Bem, autólise. Lise significa quebra, rompimento, né? Lise da célula. Então, uma autólise é quando dentro da célula o lisossomo ele se rompe dentro da célula e essas enzimas elas vão atacar toda a célula, né? A membrana, as organelas, eliminando, rompendo essa célula e matando ela. Então a autólise é a autodestruição celular, tá? Devido ao rompimento dos lisossomos. É como se o lisossomo fosse uma bomba, né? Se ele abrir ali e se romper dentro da célula, destrói, mata tudo que está na sua frente, tá? Degrada. Isso é autólise. Eu vou contextualizar daqui a pouquinho para vocês quando que ocorre autólise nos organismos. Enquanto que a autofagia é um processo mais controlado de reciclagem dentro da célula. A autofagia não vai destruir a célula inteira. Na autofagia, o lisossomo ele vai se fundir com uma outra vesícula que tenha restos celulares, né, restos de organelas ou de partículas aqui dentro da célula que foram, né, embalados por uma outra organela membranosa, geralmente o retículo endoplasmático liso faz isso. E aí o que que acontece? Esse lisossomo aqui, ele não vai liberar as enzimas aqui no citoplasma. Esse lisossomo, ele vai se fundir a essa vesícula que tem partes, né, velhas da célula, ou partes que têm que ser renovadas, e vai digerir aqui dentro da vesícula. Posteriormente, os produtos dessa reciclagem, dessa degradação, são reaproveitados pela célula, em outros compartimentos, na síntese de proteínas, né, de várias formas, ok? Então, a autofagia não gera a morte da célula, a diferença básica é essa. Autólise é a destruição da célula, autofagia é a reciclagem, é a digestão de partes velhas, né, ou de alguns componentes que não são mais úteis dentro da célula. Basicamente, isso, ok? Só um detalhe, né? Da onde que vem essas enzimas aqui que estão dentro do lisossomo? Bem, vamos fazer o caminho contrário. Vieram primeiro aqui, ó, do complexo de Golgi, né? Que armazena durante um tempo também proteínas. Só que, por sua vez, essas do complexo de Golgi vieram de quem? Do retículo endoplasmático granuloso. Então, indiretamente, essas enzimas digestivas aqui dos lisossomos são produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso ou granuloso. Beleza? Bem, olha só, há uma animaçãozinha só para a gente poder, né, compreender melhor essa função dos lisossomos. Bem, a função principal, como falamos, é a digestão intracelular. Então aqui a gente tem o complexo de Golgi e o lisossomo, logo que é produzido, né, e tem as suas enzimas digestivas dentro, ele é chamado de lisossomo primário. Beleza? É aquele que sai, né, logo sai do complexo de Golgi. Bem, vocês sabem que a digestão celular ela ocorre dentro da célula, mas ela pode digerir partículas que vêm de fora da célula também, né? Isso ocorre muito nos processos de endocitose que a gente já estudou, lembram? A pinocitose, que é englobamento de partículas líquidas, e a fagocitose, que é o englobamento de partículas sólidas. Nesse exemplo aqui, vai ser mostrado um processo, né, de digestão intracelular seguido de um processo de fagocitose. Então, observem, aqui eu tenho uma partícula sólida, a célula ela vai englobar essa partícula sólida, ou seja, vai fagocitar através da emissão dos pseudópodes, lembra? Células que fazem isso, amebas, né, que a gente tinha dado o exemplo das amebas, de células de defesa no organismo humano também fazem isso, como macrófagos, que saem englobando outras partículas, como bactérias, para digerir, né? É exatamente isso que ocorre. Englobou, fagocitou a partícula, essa partícula englobada e dentro de uma vesícula membranosa no citoplasma passa a se chamar fagossomo.
Se fosse líquida, seria o pinossomo, tá? Bem, como é fagocitose, tem o fagossomo. Esse fagossomo aqui tem a partícula que precisa ser digerida. Como que vai ocorrer essa digestão? O lisossomo primário, ele precisa se fundir, se unir a esse fagossomo. Tá vendo, ó? Eles se fundem, se unem, e quando eles se fundem, as enzimas digestivas que estavam dentro do lisossomo entram em contato com a partícula do fagossomo. Nesse momento, essa vesícula aqui é chamada de vacúolo digestivo ou lisossomo secundário, ok? Aqui então está ocorrendo o quê? O contato das enzimas com a partícula e a digestão, a degradação dessa partícula. Posteriormente, o que que vai acontecer? A partícula é digerida, tá vendo? E aí, o que que a célula vai fazer? Ela vai ter que eliminar esse resíduo. É como se fossem as fezes das células, né? Virou resíduo digerido, né? Já ocorreu a digestão, o que sobra é o quê? Resíduo. Esse resíduo, então, é eliminado da célula, num processo que a gente chama de exocitose. Mas quando a exocitose está eliminando resíduos, a gente chama essa exocitose de plasmocitose. Então, a plasmocitose é a eliminação de resíduos da célula após a digestão de partículas. Entenderam a função dos lisossomos? Está relacionado a essa digestão intracelular. Pera aí, professor, mas você falou também que existe uma coisa chamada autólise e outra autofagia. Você falou que a autólise é quando os lisossomos se rompem dentro da célula, no citoplasma, e as enzimas elas ficam ali, ó, espalhadas no citoplasma e começam a degradar tudo, digerir tudo dentro da célula, ou seja, a célula morre. Dá exemplos de quando pode ocorrer processos de autólise. Pessoal, organismos que sofrem metamorfose, como insetos, anfíbios, né? Vamos pegar aqui o exemplo da ilustração, que é um anfíbio, né? Um sapo, por exemplo. Vocês sabem que os anfíbios têm uma vida dupla, né? Tem uma parte da vida, do ciclo de vida deles vivem na água, quando, por exemplo, estão na forma de girino, né? No caso de um sapo, de uma rã, de uma perereca. E depois, essa fase larval, que é o girino, vai sofrendo metamorfose, perdendo a cauda e produzindo os membros anteriores e posteriores. Então, como é que ocorre essa perda da cauda? Através do processo de autólise. Quando o girino vai sofrendo metamorfose, os lisossomos, eles vão se, ó, os lisossomos estão representados por essas bolinhas brancas aqui, ó. Aqui são as células que estão lá na cauda, estão vendo? Depois de um zoom. Esses lisossomos, então, ó, eles se rompem dentro da célula, estão vendo? E aí, essas enzimas que estavam dentro dos lisossomos vão degradar a membrana plasmática, membrana nuclear, sai corroendo tudo, até destruir totalmente essas células. E à medida que essas células vão sendo lisadas, né, mortas, destruídas, a cauda vai reduzindo, vai sumindo, tá? Até que não tenha mais cauda, tá? Ocorre a regressão total dessa cauda. Gente, isso ocorre no desenvolvimento embrionário também. Vocês já viram fotos do embrião? Né? Se você pegar, tem até uma questão na atividade que eu passei para vocês assim. Se você pega a mãozinha de um embrião, não estou falando o bebê depois de nascido, não. Estou falando ali ainda na fase de embrião mesmo, né? De feto. Se você pega a mãozinha, entre os dedos você tem uma membrana interdigital, é como se os dedinhos fossem colados, né? Para que esses dedos né, possam ir se soltando e ter o espaçamento entre eles, aquela membrana interdigital entre os dígitos, né, entre os dedos, ela vai se corroendo devido à ação da autólise gerada pelos lisossomos. Então, desenvolvimento embrionário, metamorfose, né, várias situações aí que pode ocorrer, né, autólise em organismos diversos, graças aos lisossomos. E a autofagia? Gente, a autofagia ocorre em várias células, né, em vários organismos. Na grande maioria, inclusive.
Na verdade, a autofagia ela vai estar mais relacionada a, como eu falei, a um reaproveitamento de material dentro da célula. É como se fosse uma reciclagem dentro da célula, né? Sei lá, tem uma organelazinha ali com defeito, né? Tem que produzir outra. Não vão jogar ela fora não, né? Vamos digerir ela e aproveitar, né, aproveitar o que for possível dessa digestão, como energia, moléculas, né, átomos, partículas, aminoácidos, enfim, tá bom? Então a autofagia é só a digestão de parte da célula. Como ocorre? Vamos ver, né? Como eu mostrei para vocês, o, o retículo endoplasmático liso ou não granuloso, ele vai ter que envolver uma parte da célula, ou uma organela velha, tem que envolver com membrana, para que o lisossomo, quando vá fundir, não tenha risco, né, das enzimas caírem no citoplasma. Quando uma vesícula chega pertinho da outra, as membranas se tocam e se conectam, formando uma vesícula única. Esse que é o segredo, essa que é a magia, tá? Para não ocorrer autólise, e sim autofagia. Beleza? Quando você tem uma organela velha, um compartimento velho da célula envolvido por membrana, a gente chama isso de autofagossomo, tá? E aí o lisossomo primário vai lá, se funde, digere aquilo, né? E forma um vacúolo chamado de autofágico, e ali ocorre então a degradação daquela organela velha, tá? Para que se reaproveite partes, partículas, moléculas, né, dessas organelas velhas. Então é um processo de renovação dentro da célula, é muito importante também. Espero que tenha entendido a diferença dos dois processos, mas os dois estão relacionados à mesma organela, que são os lisossomos. Bem, gente, caminhando aqui para o finalzinho, faltam algumas organelas que eu vou falar de uma forma mais simplória, porque a gente vai voltar nelas mais para frente, quando a gente estudar, por exemplo, a divisão celular, no caso dos centríolos, né, e o metabolismo energético, no caso de mitocôndrias, cloroplastos, tá? Mas vamos lá, vamos passear por elas, vamos falar um pouquinho para elas não serem desconhecidas. Falar primeiro dos peroxissomos. Pessoal, peroxissomos são vesículas também, membranosas, cheias de enzimas. Só que não são enzimas digestivas, senão seriam lisossomos, né? No caso dos peroxissomos, essas enzimas aqui, elas são mais conhecidas como oxidases ou peroxidases. São enzimas importantíssimas, gente, que têm ação antioxidante. Então, olha só, o peroxissomo é uma organela muito importante para manter a saúde da célula e combater o envelhecimento da célula, né? Então, mantém a saúde da célula. Por quê? Durante o nosso metabolismo, o metabolismo celular, na verdade, né? Os processos químicos que ocorrem liberam vários subprodutos que não são interessantes. Por exemplo, né? Uma célula que faz fotossíntese de uma planta, vou pegar uma planta, mas poderia ter pego um animal, né? Falado da respiração. Vamos pegar então um animal, uma célula animal, e da planta também faz isso, né? No processo de respiração celular, ocorrem várias reações químicas, né? A gente vai estudar, né, respiração celular e vocês vão ver o quanto é complexo. É muita reação química. É química pura, tá? Respiração celular e fotossíntese, química pura. Só que esse monte de reação química, à medida que vai acontecendo, qual que é um dos produtos principais da respiração celular? Não é o ATP, né, a energia na forma de ATP? Só que até chegar essa formação de ATP, né, e consumir o oxigênio nesse processo e tal, vários subprodutos podem ser gerados, como os chamados radicais livres, tá? Radicais livres. Na célula vegetal, além da respiração, tem a fotossíntese também. No processo de fotossíntese, o produto mais final importante é o oxigênio e glicose. Só que nesse processo ocorre a produção de subprodutos que às vezes são compostos indesejáveis para as células. Também são radicais livres.
são compostos com alto poder de, como é que a gente fala? De interação, de oxidação, né? Então, esses radicais livres, eles não são interessantes de serem acumulados nas células. E graças aos peroxissomos, que são vesículas cheias de enzimas, né, que são oxidases, ou seja, tem uma ação que combate esses radicais livres. A mais conhecida que vai cair para vocês em vestibular a nível médio é a peroxidase chamada de catalase. Ixi, não deu para escrever. Catalase, pessoal. Então, tipo assim, ó, tem que memorizar uma palavra relacionada a peroxissomo, lembra da enzima chamada catalase. Nossa senhora, eu vou desistir de escrever com esse negócio. A catalase, né, ela é uma enzima que vai combater, ela vai degradar um composto chamado de H2O2. Quem é H2O2? A famosa água oxigenada ou simplesmente peróxido de hidrogênio, H2O2, não é H2O, é H2O2. É o peróxido de hidrogênio ou simplesmente água oxigenada. A água oxigenada é muito reativa. Já viram quando a gente joga água oxigenada num ferimento nosso? Começa a dar bolinha, espumar, né? Então ela tem essa função de reagir instantaneamente. Só que isso dentro da célula não é interessante. Dentro da célula pode gerar, inclusive, a morte, danificar essa célula. Porque a água oxigenada é um tipo de radical livre que tem que ser combatido. Em excesso é prejudicial dentro da célula. Quem faz isso? Peroxissomos, porque produz, né, enzimas que são peroxidases, como a catalase que eu falei para vocês, que é a mais importante e é a que pode ser cobrada a nível médio. Bem, espero que tenham entendido. Peroxissomos não é uma organela que a gente ouve falar o tempo todo, né? Não é tão comum, mas ela é extremamente importante também. Galera, centríolos agora. Centríolos. Os centríolos, eles são organelas não membranosas, tá vendo? Não tem membrana envolvendo aqui, ó. São organelas proteicas. São formados por 9 conjuntinhos de proteínas chamadas de microtúbulos. Estão vendo que estão conjuntinhos de 3, ó, de 3 em 3? Então, são 9 conjuntos de 3 proteínas né, que são microtúbulos, chamados de microtúbulos. Não precisa se preocupar tanto agora com esses nomes, porque a gente vai voltar nesse assunto, só para apresentar os centríolos para vocês, tá? Esses microtúbulos são formados por uma proteína chamada de tubulina. Então, microtúbulos de tubulina formam basicamente os centríolos, ok? E a gente tem 2 nas células animais, né? Cada célula animal vai ter 2. E esse par de centríolos aqui, ele vai estar intimamente relacionado nos animais ao processo de divisão celular. Uma célula não tem que duplicar o material genético e depois se dividir? Quando a célula vai se dividir, né, o que acontece? Os centríolos eles orientam a formação de um fuso mitótico, que é chamado, né, que vai levar cada metade do material genético para um lado da célula, para depois ela poder se dividir, tá? Ah, professor, não estou conseguindo visualizar isso não. Perfeito. É porque não é o momento. Por enquanto, né, tentem associar que os centríolos, né, estão relacionados ao processo de divisão celular. Como isso acontece em detalhes, a gente vai estudar quando estiver estudando o processo de divisão celular, que é o próximo capítulo, né, do nosso livro, do nosso conteúdo. E, além disso, né, os centríolos também vão ser importantíssimos para fabricar 2 estruturas importantes para algumas células, né? Não é toda célula que tem, que são os cílios e os flagelos. Eu falei isso para vocês na aula passada, né? Flagelo a gente viu um exemplo. Eu dei um exemplo agora há pouco. Na verdade, eu dei um exemplo para vocês do espermatozoide. Aquele flagelo do espermatozoide, ele também é formado por microtúbulos, né?
e a partir dos centríolos, tá? Isso eu tinha falado para vocês. Só que os centríolos também são capazes de formar, em algumas células, como protozoários, estruturas chamadas de cílios. E aí, na aula passada, eu falei para vocês a diferença de cílios, né? Cílios para flagelos. Qual que é a diferença? Flagelos são longos, têm um movimento ondulatório, são longos, estão vendo? E geralmente tem somente um ou poucos na célula. Tem algumas células que têm mais de um flagelo? Tem, mas geralmente são poucos, tá? Geralmente mesmo é um, mas pode ter mais de um. Os cílios, né? Eles, em geral, eles estão em maior quantidade, tá vendo? Em volta da célula toda, nesse exemplo que eu dei de um paramécio, e eles são curtinhos, e o movimento deles é repetitivo, ele fica tipo indo para frente e para trás. Não é um movimento ondulatório de chicote igual é o flagelo, tá? Então essas são as principais diferenças entre cílios e flagelos, ok? Ambas são produzidas pelos centríolos. Para finalizar a aula de hoje, eu vou só apresentar a estrutura dessas duas organelas que estão relacionadas ao que a gente chama de metabolismo energético, ou seja, ao conjunto de reações químicas da célula que vão envolver a produção e o consumo de energia. Beleza? Bem, quem são então as mitocôndrias? Mitocôndrias estão presentes em células animais, em células vegetais, são organelas membranosas, então não estão presentes em células procariontes, somente em células eucariontes. Como é que é a estrutura de uma mitocôndria, gente? Existe uma teoria chamada de endossimbiose, teoria da endossimbiose. Essa teoria, pessoal, ela diz que a mitocôndria, tanto as mitocôndrias quanto os cloroplastos, eles teriam surgido na célula eucariótica a partir de um processo de englobamento sem que ocorresse digestão. Se você observar a estrutura de uma mitocôndria e de um cloroplasto, vocês vão ver que é muito parecido com a estrutura de uma célula procarionte. Parece uma bactéria. Então, o que diz essa teoria da endossimbiose? Essa teoria diz que, provavelmente, mitocôndrias e cloroplastos vieram a partir do englobamento, né? Do englobamento de bactérias de uma célula procariótica por uma célula eucariótica. E aí, posteriormente, o que acontece? Né, que é o núcleo, tá, gente? Essa bactéria, ela não foi digerida, ela ficou aqui dentro da célula porque trouxe vantagens. Simbiose significa isso, gente, viver junto. Então, é como se mitocôndrias e cloroplastos fossem bactérias que vivessem dentro das células eucarióticas e trazem vantagens. As mitocôndrias, elas são responsáveis pela respiração celular. Então, são organelas que vão produzir muito ATP, que é fundamental para o metabolismo, né? Para gerar energia para todas as atividades celulares. E os cloroplastos, como a gente vai ver adiante, são responsáveis por produzir energia química na forma de glicose, que também é importantíssima, também é fonte de energia, né, indireta. Tem que degradar a glicose para produzir ATP pela respiração. Mas a glicose tem que ter glicose, né, chegando nas células para que a mitocôndria possa, né, produzir o ATP. Tá? Isso são assuntos que a gente vai trabalhar melhor, né, nos próximos capítulos, tá? Mas só para vocês terem ideia, né, de como é que surgiram mitocôndrias e cloroplastos nas células eucarióticas e como é que é a estrutura delas, né? Vamos lá. Eu falei para vocês, vamos lá, né, que provavelmente mitocôndrias e cloroplastos, né, vamos botar aqui a mitocôndria e aqui um cloroplasto, né? Elas vieram de um processo de endossimbiose. Quais são evidências que mostram isso? Que provavelmente mitocôndrias e cloroplastos foram englobados
né? São bactérias que foram englobadas por uma célula eucariótica. A gente observa isso a partir da própria estrutura, morfologia dessas organelas. Uma delas é que elas têm uma dupla membrana, gente. Tem uma membrana mais interna, tá vendo aqui, ó? E uma membrana mais externa. A membrana interna seria de origem da bactéria mesmo, procarionte, e a membrana externa, olha só, quando uma célula maior ela engloba outra célula, olha aqui o que acontece no processo de englobamento. Quando ela se fecha, tá vendo? Quando isso aqui se fechar, e aí isso vai se desfazer, vai formar uma vesícula, lembra? Então você tem a membrana plasmática que veio da célula eucariótica e tem a membrana plasmática que é original da bactéria. Por isso que mitocôndrias e cloroplastos têm duas membranas plasmáticas, tá? Porque provavelmente vieram mesmo, isso é uma grande evidência, né, evolutiva, de que essas organelas vieram a partir de um processo de endossimbiose, tá? De englobamento. Além disso, gente, olha só, tanto mitocôndrias quanto cloroplastos têm DNA próprio, tá? No caso aqui é uma mitocôndria, tem o DNA mitocondrial, material genético solto no citoplasma. Opa, alguma semelhança com outro tipo de células? Parece uma célula bacteriana, né? Uma célula procariótica, que o material genético fica solto no citoplasma, não tem membrana envolvendo, né? Não tem carioteca, como ocorre na célula eucariótica. Além disso, o que a gente observa nas mitocôndrias, né? A presença de ribossomos, ó, tem ribossomos, assim como existe também em células procarióticas. Outra evidência, né, de que mitocôndrias, né, provavelmente vieram a partir da endossimbiose, né? Já foram bactérias que viveram fora da célula eucariótica. Bem, então tem ribossomos e a membrana interna, pessoal, ela se dobra formando estruturas que a gente chama de cristas mitocondriais, tá? Que são quando você vê uma mitocôndria desenhada assim, ó, no esqueminha, esse zigue-zague aqui é devido a essas dobras da membrana interna, formando o que a gente chama de crista mitocondrial. E além disso, né, tem uma espécie de citoplasma da mitocôndria. O que é esse citoplasma da mitocôndria? Né? Na verdade, é o que a gente chama de matriz mitocondrial. Lembra muito mesmo a constituição de um citoplasma, tá? Mas a gente, né, como é uma organela, então não é mais uma célula, né? Ela lembra muito uma célula simples, procarionte, mas é uma organela agora de célula eucariótica. Então esse líquido aqui que preenche a mitocôndria é chamado de matriz mitocondrial. Só reforçando, né, reiterando para vocês, a função principal dessa organela vai ser a respiração celular aeróbica, aquela que utiliza oxigênio, para produzir o quê? ATP, que é a nossa moeda energética. Beleza? Por hora é isso de mitocôndrias. Vamos finalizar aqui falando dos cloroplastos. Na verdade, vamos falar de plastos em geral primeiro, né? Plastos, gente, são organelas membranosas que vão estar presentes em células vegetais e alguns outros organismos, como algas, tá? Algumas algas do reino protista. Esses plastos, então, parecem vesículas dentro da célula, né? Esses plastos, eles podem ter cor, ou seja, eles podem conter pigmentos que vão dar cor para eles, e aí são chamados de cromoplastos. Cromo significa cor, né? Então, cromoplastos são plastos com pigmentos, ou seja, são coloridos, podem ser vermelhos, amarelos, verdes. E existem os plastos que não têm cor, são chamadas de leucoplastos, são sem pigmentos. Leucoplastos vão servir para quê, então? Se não tem pigmento, não vai ter cor, vai servir para quê? São vesículas ou membranas, organelas membranosas, né, que lembram vesículas, que vão armazenar substâncias. Por exemplo, se armazena amido, a gente chama de amiloplasto. Se armazena proteína, a gente chama de proteoplasto. Se armazena óleos, né, que é um tipo de lipídios, são chamados de oleoplastos. Os leucoplastos mais comuns, né, que mais predominam nas células vegetais, são os amiloplastos.
que vão armazenar amido. Se a gente estivesse em aula presencial, a gente vai fazer isso no retorno, tá bom, pessoal? No laboratório de biologia, lá no microscópio, a gente pegaria féculas de batata, né? Então, células de batata. Dentro dessa fécula de batata, das células da batata, a gente consegue ver essas bolsinhas aqui, estão vendo? Pretinhas, escuras. Claro, aqui a gente usou um indicador, né? Geralmente é o iodo, que é um indicador de amido. Onde tem amido na célula, fica escuro, tá? Então, a gente consegue visualizar os leucoplastos do tipo amiloplastos, né? Que é o amido dentro das células da batata, tá? E aí, vamos voltar agora aqui para os cromoplastos. Os cromoplastos são coloridos, têm pigmentos. Em geral, vão estar relacionados ao fenômeno da fotossíntese. O principal cromoplasto é o cloroplasto, que eu já estava falando com vocês agora há pouco. Então, cloro vem de clorofila, e a clorofila é o pigmento que dá cor verde aos vegetais e às algas. Sempre que a gente vê uma folha verde, um fruto verde, qualquer estrutura verde na célula, em geral é devido a esse pigmento verde, que é a clorofila, tá? Os cloroplastos não precisa de indicador, de corante, né? A gente também vai fazer isso no nosso retorno. Os cloroplastos, eles são visíveis, ó, aqui eu tenho várias células, tá vendo? Cada delimitação dessa daqui, ó, é uma célula vegetal, de uma plantinha aquática de aquário chamada elódia. Ela tem a folha tão fina que a gente põe no microscópio e consegue visualizar, né, os cloroplastos com os pigmentos verdes. Cada bolinha verde dessa aqui, ó, que vocês estão vendo, é um cloroplasto. Então, observem que cada célula tem vários cloroplastos. Quando é verde, cloroplasto. Se os pigmentos dentro do plasto são amarelos, aí é um pigmento chamado xantofila, que a gente chama de xantoplasto. Se o pigmento é vermelho, a gente chama de licopeno, né? E aí a gente chama de eritroplasto. Nas plantas e na maioria das algas, a gente vai ter predomínio de cloroplastos. Por isso que a gente vai falar somente deles. Eles são os mais importantes, de fato, tá? E na nossa aula de microscopia, quando a gente observar essas células vegetais, vocês vão ver que os cloroplastos eles estão circulando dentro da célula, eles não estão parados. Eles ficam rodando dentro da célula. Porque o citoplasma é um meio aquoso que tem também uma estrutura chamada de citoesqueleto. Não sei se vocês lembram, que o citoesqueleto é o que dá sustentação à célula, mas ao mesmo tempo ele vai se remoldando, ele vai se reconfigurando, né? Formando estruturas diferenciadas. Só para a gente visualizar um cloroplasto, né, que é o plasto mais importante que vocês vão precisar, né, memorizar, né, guardar. A gente primeiro memoriza e depois fixa, tá? Depois compreende melhor. Porque a gente vai voltar a falar muitas vezes nele, mas tem que apresentar para vocês depois entenderem melhor, né? Então, observem. O cloroplasto, assim como as mitocôndrias, tem uma dupla membrana, tá vendo? Ó, a externa e a interna. A membrana interna, ela forma dobras que vão formar estruturas chamadas lamelas. Essas lamelas são essas dobrinhas aqui, ó, tá vendo? Então é a dobra da membrana interna, ela se dobra e se achata, então formando o que a gente chama de lamela. Em cima dessas lamelas tem partes da membrana que vão formando, é como se fossem lamelas menores. Cada lamelinha menor tem um formato de uma moeda, e são chamados de tilacoides, tá vendo, ó? Cada moedinha dessa aqui, formato de moeda, é a membrana interna, nada mais é do que a membrana interna mais dobrada ainda, em níveis cada vez mais menores. E essas dobraduras que formam os tilacoides formam uma pilhazinha de tilacoides. Então, cada pilha dessa de tilacoides, que lembra uma pilha de moedas, é chamada de granum. Granum. E todo o conjunto de grânum, isso aqui é um grânum, isso aqui é outro grânum, 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 todos os grãos juntos constituem o que a gente chama de grana. São termos aí que vêm do latim, né, pessoal? E vocês também vão acabar memorizando porque vamos usar de vez em quando esses termos, tá bom? Mas hoje é uma apresentação. Então, beleza. Entendi, né? Membrana externa, interna. A interna ela vai se dobrando, formando lamela, tilacoides, pilha de tilacoides, que constitui o grânum,
todos os conjuntos de grânulo que constituem a grana. Mas sobra um espaço aqui, ó, dentro do cloroplasto, que é como se fosse o citoplasma do cloroplasto, assim como tem lá na mitocôndria, o citoplasto da mitocôndria. Citoplasma, desculpa. Só que a gente não pode chamar de citoplasma, né? Porque não é uma célula. Parece muito, mas não é. Pode ter vindo de uma célula, segundo a teoria da endossimbiose. Então, esse líquido que preenche, né, os cloroplastos, a gente chama de estroma, beleza? Lembrando que, assim como as mitocôndrias, os cloroplastos também vão ter DNA, que é o seu material genético próprio, ribossomos, né, que vão, assim como tinha lá nas mitocôndrias e existem em todas as células. E interessante que tanto mitocôndrias quanto cloroplastos, por terem DNA próprios, ribossomos e também produzem RNA, são capazes de se dividir. Isso mesmo, gente. Se vocês têm ó, lá dentro da célula de vocês uma mitocôndria, essa mitocôndria é capaz de se dividir em duas novas mitocôndrias, porque ela tem DNA, ribossomos, RNA, tem tudo que precisa para fazer divisão celular. É praticamente, mitocôndrias e cloroplastos são praticamente células procarióticas, né? Tem um funcionamento muito parecido, além de suas funções específicas, né? Mitocôndria, a gente falou respiração celular. No caso aqui do cloroplasto, tá nos vegetais, nas algas, a principal função vai ser o quê? A fotossíntese, tá? Porque tem clorofila. As clorofilas se concentram mais aqui, ó, nesses tilacoidezinhos, dando essa pigmentação verde interna, né, para o cloroplasto. A gente volta também nesse assunto mais detalhadamente. Para morrer Maria aqui, né, e a gente finalizar, né, o nosso, só tem esses dois slides, vamos falar novamente do citoesqueleto. Gente, como eu já falei, vou passar bem rapidinho. O citoesqueleto é como se fosse o esqueleto interno, né, da célula. É o esqueleto interno da célula. Só que esse esqueleto, né, interno da célula, ele é formado por proteínas. Então você tem basicamente dois grupos de proteínas que formam o citoesqueleto. Existem os microtúbulos de tubulina, igual tinha lá nos centríolos. Tá vendo? Ó, são esses verdinhos aqui atravessados. Isso aqui é um corte, tá, gente? De uma fatia da célula. Então a gente tem a membrana de um lado, a membrana de outro. Aqui seria o citoplasma, com as organelas, tá vendo? Uma mitocôndria, né? Para a gente poder entender tridimensionalmente como é que é isso dentro da célula, tá? Então o que seria o citoesqueleto? Essa trama, essa rede de proteínas formada de microtúbulos e de microfilamentos, que são esses rosinhas aqui, ó. Os microfilamentos são de uma proteína chamada actina e os microtúbulos são de uma proteína chamada de tubulina, como a gente tinha falado, tá? Esses termos a gente vai usar, né, em outros momentos, então é a primeira vez, não se assustem. Vocês têm que ler, visualizar as imagens, né, entender tridimensionalmente para compreender como é que é o citoesqueleto, né, para não precisar ficar só memorizando, né? Então, olha só, observem que as organelas, né, elas estão, ó, os ribossomos todos presinhos aqui, ó, no citoesqueleto, assim como a mitocôndria, né, e assim como, ó, aqui um pedaço do retículo endoplasmático liso, né, aparentemente. Então, as organelas, elas estão ali envoltas pelo citoesqueleto. O citoesqueleto, então, ajuda a sustentar a célula, ajuda a estruturar a célula e sustentar as organelas. Só que, como eu falei para vocês, essa rede de proteínas aqui, ela muda o tempo todo, ela se transforma, parece um Lego, sabe? As pecinhas de Lego que você tira daqui, encaixa ali, vai formar outra coisa. É basicamente isso. E isso é importantíssimo para alguns processos dentro da célula. Vamos ver quais são os principais. Bem, primeiro, olha como é que a gente visualiza aqui, ó, seria uma célula, tá vendo? Evidenciando só o citoesqueleto, parece uma teia de aranha, né? Esses feixes brancos aqui, ó, são os filamentos e os microtúbulos proteicos que vão formar, né, o citoesqueleto, tá bom? Isso é numa foto de microscopia, tá? Só evidenciando o citoesqueleto dentro da célula. E é uma imagem real, por isso que não está tão didática.
Bem, mas quais são essas funções do esqueleto? Se é um esqueleto interno da célula, obviamente que vai ajudar a sustentar a célula e todas as organelas que tem dentro, devido à sua configuração de filamentos proteicos e microtúbulos proteicos, né, em forma de rede. Então é como se fosse uma armação dentro da célula, dando sustentação. Só que essa armação, ela não essa armação, ela também vai dar forma à célula, né? Imagina um emaranhado de arame dentro da célula. Da célula não, né? Vamos pegar um emaranhado de arame e vão recobrir em volta com um tecido. O tecido vai adquirir a forma do emaranhado de arame, certo? Então, o citoesqueleto, além de sustentar, também dá forma à célula, molda a célula, né? Devido à sua constituição proteica, mas vamos lembrar que esse citoesqueleto, as proteínas que compõem ele, não são estáticas, né? Elas podem se reconfigurar, se reorganizar, dando também movimento em algumas células, né? As organelas elas estão girando, estão mudando de posição dentro da célula porque o citoesqueleto ele se reconfigura, ele se remolda, né? Se diferencia. Além disso, outras células têm uma ação maior do citoesqueleto. Por exemplo, né, as células que emitem pseudópodes, como células de defesa do nosso corpo, que vão emitir pseudópodes, né, para englobar partículas. Então, essa emissão de pseudópodes não é só a membrana plasmática que está indo, ó. Aqui por dentro é citoplasma, então tem citoesqueleto aqui, ó. As proteínas elas vão empurrando a membrana plasmática para formar esses pseudópodes, tá? É um exemplo de movimento dado pelo citoesqueleto. Além disso, a gente já falou, né, a própria divisão celular, né, como é que uma célula se divide em duas. Até formar duas, essa célula aqui, antes de se dividir, ela tem que se esticar, aí ela começa a formar uma constricção ali no meio, que vai originar então as duas células. Isso tudo depende de reorganização do citoesqueleto, ok? Então, sustentação, forma e movimento. Com isso, pessoal, eu acho que finalizamos o assunto citoplasma. Eu tive cautela também para a gente não avançar rápido nesse assunto. Passei a atividade do livro, passei um monte de vídeo-aula lá do nosso colega professor Samuel. Ministrei essas aulas aqui para vocês, né, com o mesmo assunto, reforçando. Preparei lista de exercícios avaliativos que está disponível lá no Moodle. Então, acho que com isso a gente fecha aí com chave de ouro esse assunto. Espero que